Fala traders! E aí galera, como é que estamos hoje? Hoje foi um dia muito bom, né? Sabe aquele dia que fecha todas? É hoje. Então, nós tivemos umas boas entradas no índice, tivemos boas entradas no dólar, fechamos positivo no índice, fechamos positivo no dólar. Então hoje o dia foi para matar a pau, tá? Vamos dar uma olhada como é que foi o resumo de hoje. E no final do vídeo a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar para vocês como é que faz para deixar o alarme, o tão esperado alarme, para que ele dispare, né, no finalzinho ali, aliás, no final não, para que ele dispare no momento em que gera uma oportunidade para nós, tá? A ideia é o seguinte, para quem ainda não está inscrito no canal, para quem ainda não nos segue, o que é o intuito nosso, tá? Do trader de pai para filho. Imagina você estar trabalhando, assim como eu, assim como todo mundo aqui, assim vocês aí estão trabalhando. Todo mundo gosta de operar, mas a gente não consegue ter tempo de ficar na frente do computador, na frente do gráfico o dia inteiro. Essa é a ideia, tá? Então vamos imaginar essa situação. Você está trabalhando e querendo operar. Como é que tu faz para operar? Para te operar, tu precisa ficar atento ao gráfico, atento ao movimento que está acontecendo. E aí é aquilo, se tu olhar um minuto para o lado, perdeu uma oportunidade. E o pior, não é nem isso, perder oportunidade não é o pior é você estar trabalhando e daqui a pouco tu olha para o lado, vê o gráfico mexendo e tu não tem aquele momento de paz e tranquilidade para te fazer uma boa análise do gráfico. E aí tu acaba entrando na operação no momento em que não era para entrar, porque tu não conseguiu parar e ficar analisando se aquele momento era um bom momento de entrada ou não. E aí tu entrou e levou um loss. E lá depois, com mais calma, no final do dia, tu vai lá olhar a tua entrada e aí quantas pessoas já não devem ter passado por isso? E analisou assim, nossa, eu entrei aqui de boca aberta, não precisava ter entrado, olha só, eu não analisei essa situação, o mercado estava caindo, o mercado estava lateral, e eu simplesmente entrei na emoção. Então isso acontece muito, tá? Então é isso que o nosso foco é justamente esse. Montamos um indicador, uma regra de coloração que ela vai te auxiliar nisso. A gente quer que você vá trabalhar, vá fazer o teu serviço e deixe o nosso indicador rodando ali no cantinho de lado quieto. E aí quando ele der um blim blom, ele der um barulhinho ali de alarme, aí sim tu vai lá e dá uma olhada, tu vai gastar o que? 10, 15, 30 segundos é o que tu vai analisar a situação para ver se vale ou não vale, e aí tu deixa a tua ordem aberta, colocada, ou espera fechar o box para a situação se validar e aí tu entra. Ou seja, tu vai perder assim, ó, no máximo uns 5 minutos, no máximo, digamos que tu precisa ficar esperando o box fechar, tá? Então é isso, essa é a nossa ideia. E aí deixa a operação ali armada e volta ao trabalho. Não fica cuidando da operação para ver se vai dar gain ou se vai dar loss, tá? Se tu tem um trabalho que exige a tua atenção, vá para o teu trabalho e deixa ali do ladinho, e é essa a ideia, tá? Eu muitas vezes perdi operações porque no meu caso eu só tenho o horário do meio-dia para operar. Então eu chegava correndo e aí parava para nem almoçar, eu almoçava direito. Parava ali, abria o computador e vamos dar uma olhada no gráfico, ver o que está acontecendo naquele momento. E aí, na emoção de querer operar, eu vi uma oportunidade que nem era das melhores, mas eu entrava. E aí, às vezes ganhava, às vezes perdia, mas a maioria das vezes eu perdia. E quando perdia, o que acontecia? Estragava o resto do meu dia. Mas por que isso? Aquelas entradas eu queria era entrar. Eu queria era dar uma ordem botar uma ordem no mercado. Era isso que eu queria. Então isso um problema, é ansiedade, tá, pessoal? A gente tem que cuidar muito isso. Então por isso que nós desenvolvemos o nosso indicador para acabar com essa questão da ansiedade. E tu vai focar no teu trabalho e deixa o nosso indicador rodando ali de ladinho e quando ele der um alarme, aí tu entra. Ok? Então a gente vai fazer o resumo do dia hoje, vamos dar uma olhadinha como é que foi e depois no final do vídeo eu mostro como é que insere o alarme, como é que funciona. No vídeo promocional
Desculpa. No vídeo promocional, aquele que tem um fundo amarelo e tudo mais, tem uma musiquinha, tem umas fotinhas legais, lá mostra como é o funcionamento. Quem não viu, eu vou deixar o card aqui ou aqui, não sei qual é o lado, para darem uma olhada lá, tá? E aí esse vídeo mostra exatamente como é que é o nosso dia a dia. Tu tá trabalhando, daqui a pouco, pim, dá um alarme, o alarme aparece ali, aí tu vai lá, olha, analisa a situação exatamente como está no vídeo. Eu recomendo muito que quem não viu esse vídeo veja para entender o que é o final, o resultado final, tá? Então tá lá, ele deu o alarme, aí tu faz a análise da situação, definiu a entrada, ele entra e deixa rolar, tá? Dá uma olhadinha lá. Bom, vamos lá, eu preparei aqui nossa tela. Hoje foi muito bom. Vamos começar pelo índice então, né? Começando aqui. 9 de junho, primeira meia hora, né? Preto. E aí nós vamos começar o seguinte, ó. Logo de cara, nós já saímos... Deixa eu ver se eu tô com a regra aqui. Tô com a regra. Logo de cara, nós já saímos batendo meta, tá? Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir a minha ferramenta aqui, né? Que eu esqueci de abrir. Aí. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa entrada aqui, que é a primeira entrada, deixa eu aumentar aqui, né? Candle 23, estão vendo ali? Esse Candle 23 foi a primeira entrada do dia. Logo no início do dia, 9h55. Foi válida essa entrada ou não? Vamos ver. Como é que a gente avalia? Né? Para quem ainda não nos acompanha, a gente faz o seguinte, ó. Olhando aqui para o dia anterior, né? Eu preciso ver duas pernadas para trás, para entender se essa entrada é uma entrada válida ou não. Como é uma entrada de venda, eu preciso entender se o movimento é um movimento de venda. Se a tendência anterior a essa entrada, a essa oportunidade, se a tendência é uma tendência de queda, tá? De baixa. Como é que eu faço isso? Eu dou uma olhada nas duas pernas anteriores, tá? Então olha só aqui, nós temos um fundo que ele formou aqui, certo? Formou um fundo aqui. E aí no início do dia ele já formou um topo aqui, certo? E no dia anterior ele formou aqui um fundo, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou olhar só essas duas pernadas. No caso, essa pernada aqui e essa pernada aqui. Olhando esse desenho que eu fiz, vocês já conseguem matar a charada, né? Se é uma tendência de alta ou de baixa. Então nós temos aqui, ó. Vamos de novo. Nós temos um fundo. Opa, deixa eu marcar aqui. Nós temos um fundo. Aí ele subiu. Fez um topo. Aí ele desceu. Quando ele desceu, ele rompeu o fundo anterior, certo? Rompeu o fundo anterior, nós estamos em quê? Tendência de baixa. Então, no momento que ele rompeu esse fundo anterior, já montou a estrutura de baixa. E aí, o que ele fez? Ele subiu para dar um descanso e deu a nossa entrada, tá? Então, a nossa entrada aqui, ela é uma entrada para lá de válida. Ela é muito válida. Então, a gente entrou aqui no Candle 23 e olha lá. Vamos aproximar aqui para ficar, acho que para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, entramos aqui no Candle 23 e o nosso gain bateu lá no Candle 35. 35 ou 36? 35. Bateu lá no Candle 35. Então aqui nós já batemos a meta. Nisso tu já pode levantar, ir embora, encerra o dia e não opera mais. Ou seja, ali 10h30 da manhã tu já estava resolvida a parada, entendeu? Não precisava nem operar mais. Pensem assim, gente. Pensem assim, ó. Imagina se tu faz um gain, né? Só um gain por dia. Entende? Então assim, quantas oportunidades o mercado te dá no dia? O mercado te dá um monte de oportunidades no dia. Algumas verdadeiras, algumas entradas falsas, algumas oportunidades vão dar gain, algumas oportunidades vão dar loss.
Basta você saber filtrar isso e saber fazer uma análise mais criteriosa e saber exatamente aonde tu tá pisando. E se tu pisar e entrar e der loss, fica tranquilo porque lembra, loss faz parte. Então você tem que estar preparado para isso. Não, o que não dá é para ficar entrando em qualquer lugar, em qualquer movimento. Então, assim, muitas pessoas comentam comigo assim, Bonetti, o teu indicador é legal, mas às vezes fica o dia inteiro e não dá entrada nenhuma. Não, é essa a ideia, entendeu? Eu não quero um indicador que ele fique de 5 em 5 minutos, ele me fica dando oportunidade. Porque o nosso objetivo, o nosso foco é para justamente a pessoa que trabalha. Agora imagina se tu tá trabalhando e tu tá com o notebookzinho do lado ali, deixando ele operar. Ele de 5 em 5 minutos, ele, tem uma entrada, tem uma entrada, tem uma entrada, outra entrada. Tu não vai conseguir trabalhar, entendeu? Então, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você trabalhe, faça suas coisas, pague suas contas, tenha suas responsabilidades e ao mesmo tempo, use o day trade como uma renda extra para ti ter o teu computador operando ali junto, tá? Então não dá para ser algo que fique de 5 em 5 minutos dando oportunidades. Isso vai ser muito chato, vai te atrapalhar. Então o nosso indicador ele é desenvolvido, né, pensado justamente nisso, poucas entradas no dia. Então aqui, na primeira entrada que deu, tu já poderia encerrar o dia. 10h30 da manhã, né, a hora que ele bateu ali no candle 34, 35 acho, né, 10h30 da manhã já estava encerrado. Então imagina se todo dia tu fizer uma única entrada e essa única entrada der gain. Se for uma entrada no índice, tu vai pegar R$100, porque são 500 pontos. Se der uma entrada no dólar, tu vai pegar R$150, dá? Porque são 15 pontos. Então tu imagina, faz um cálculo assim, vamos ser mais tranquilos, ao invés de ficar se expondo ao mercado, pensa nisso, uma única entrada por dia. Se todo dia tu fizer uma única entrada, vamos colocar assim, 5 dias na semana, né? Se em 5 dias da semana tu fizer uma entrada por dia e essa entrada der gain, tu vai fechar a semana com R$500, tá? 4 semanas vai dar R$2.000. Isso nós estamos falando só entradas no índice. Seria um mundo perfeito. Às vezes dá gain, às vezes dá loss, né? Então a gente vai naquelas. Às vezes dá só gain, às vezes dá só loss. Então tudo tem que fazer uma análise. Do nosso indicador, pelo nosso backtest, faz muito tempo que a gente não fecha no negativo, tá? Mas é sempre importante pensar nisso. Agora, imagina se tu entra no índice e ao mesmo tempo tu entra no dólar. Então nós temos ali, se tu fizer um gain no índice e um gain no dólar, olha só, tu já pode fechar o dia com R$250. É excelente, é muito mais do que excelente, tá? Então pense nisso, não vale a pena tu ficar entrando e no final do dia tu ganhou, perdeu e no fim do dia tu fechou o dia com R$50. Pra que isso? Vale mais a pena fazer uma única entrada e garantir o teu gain com R$100 e encerrar o dia, tá? Então vamos lá. Aqui a gente já tinha matado o dia, tá? Dando sequência o dia, isso foi recém 10h30 da manhã, né? Então vamos dar sequência. Aí nós viemos para cá, tá? Nesse momento aqui nós tivemos uma outra entrada, às 11 horas, que foi uma entrada falsa, porque lá embaixo está verde, então não conta. Aí depois nós tivemos aqui, às 11h30 mais ou menos, uma outra entrada. E aí essa entrada é verdadeira ou falsa? Só a gente fazer aquela nossa velha análise, né? Nós temos aqui as pernadas anteriores. Ó, o que a gente tem? Nós temos aqui, olha só, vou pegar aqui, ó. Nós temos um fundo aqui, um topo aqui. Aí nós temos um fundo aqui e um topo aqui. Ok? E aí depois ele veio e deu essa pernada. Olhando só essas bolinhas, o que vocês acham que é? Né? Eu não preciso nem falar mais, vocês já estão craques. Então olha só, subiu aqui, desceu aqui, subiu aqui e desceu aqui e deu uma entrada.
Quando ele subiu aqui, essas coisas estão muito grossas, né? Não sei se é que eu faço a linha mais grossa para vocês enxergarem, mas eu acredito que assim dá para enxergar também, né? Tá. Vamos ver então como é que eu faço. Vamos limpar aqui novamente. Vamos de novo com uma linha mais fina. Então olha aqui, ó. Nós temos aqui então um fundo, acho que ficou melhor. Um topo, um fundo, um topo. E aí depois ele fez isso, ele veio aqui, subiu, aí desceu. Essa entrada é falsa. Aí subiu. E aí ele veio para cá e deu uma entrada. Essa aqui, como é que eu faço? É Z, né? Acho que é Z. Não, Z não tem aqui, é mais. Aí, mais. Ó, ele ficou meio torto, mas tudo bem. E depois é menos. Vamos ver se eu consigo fazer aqui para vocês visualizarem, mas não vai dar. A ideia que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Esse topo aqui, ele rompeu o topo anterior? E aí? Vamos limpar aqui, vamos aproximar dessa forma mais fácil. Aí. Ó. Acho que dá para ver agora, né? Esse topo aqui, ele rompeu o topo anterior? Não, né? Então olha ali. Ele veio aqui. Lembra que eu não pego o pavio, né? Eu pego o corpo. Então o corpo desse topo foi aqui. E mesmo que fosse nesse cara, vamos imaginar que fosse aqui nesse cara. Ele marcou topo nesse candle aqui, ó, no candle 53. Mas mesmo que fosse marcado no candle 52, ele não rompeu o topo anterior, né? Olha ali, ó, o topo anterior no caso aqui, né? E mesmo aqui também, se fosse, ele não rompeu. Mas, como eu disse, eu gosto de pegar o corpo, né? Então aqui, ó, vamos registrar então aqui, ó. Mesmo que ele tenha marcado o topo nesse candle, esse cara aqui, o candle 52, ele está mais alto, correto? E a mesma coisa aqui, ó, ele marcou o topo no candle 48, mas o corpo mais alto está no 47. Ah, mas Bonetti, por que ele está marcando o topo no candle 48 que fechou mais embaixo? Por causa da oscilação do preço. O preço estava vindo aqui no 47, aí quando ele abriu esse outro candle aqui, ele abriu mais ou menos aqui e o preço subiu. Quando ele subiu, ele atingiu esse patamar aqui, e aí ele cansou e desceu. Então esse patamar foi suficiente para ele marcar o topo, tá? Mas como eu disse, vamos olhar o corpo só. Então olha aqui, ó, esse cara aqui, ele não rompeu, ele não passou desse cara aqui, certo? Então, se o topo anterior não rompeu o topo anterior, não estamos numa estrutura de alta, né? Ele segue com uma estrutura de baixa. Então, minha gente, aqui é simples, né? Olha ali. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Novamente. Agora todo mundo acho que entendeu, né? Nós temos então aqui um fundo, um topo, um fundo, um topo. E esse fundo aqui, aliás, esse topo aqui, ele é mais baixo que esse topo aqui, certo? Então essa pernada aqui, ó, mostra que nós temos uma estrutura de baixa agora, tá? Se eu não analisar esse cara aqui, se eu não analisar esse, eu olhar só esse cara aqui, ó, analisar só isso, isso e isso aqui, até antes dele formar, nós estaríamos com uma estrutura de alta. Mas para a estrutura de alta ser validada, ele teria que fazer isso, ó. Ele teria que romper esse topo aqui. Como ele não rompeu, ele fez isso e começou a descer, então essa perna aqui eu não analiso mais. Eu não analiso mais essa perna. Eu passo a analisar essa perna aqui. Deixa eu apagar isso tudo, né? Eu passo a analisar essa perna e agora para cá, porque o preço já está aqui, né? Ele começou a vir para cá. Conseguiram entender? É sempre as duas pernas anteriores. Então, se o preço está aqui, eu vou analisar o quê? Essa perna aqui, essa perna aqui. E aí, no meu caso aqui, como a gente está numa estrutura boa, eu peguei essa perna aqui também, tá? Então, esse aqui é mais alto que aquele ali, esse aqui é mais baixo, fez uma estrutura de baixa. Ficou? Se ficou ruim de entender, de repente volta o vídeo aí e olha de novo. Se não entendeu, coloca nos comentários lá que eu
explico novamente, mas eu acredito que tenha ficado claro, tá? Formou aqui uma estrutura clássica de baixa. Um topo alto, um fundo, um topo mais baixo e assim foi. E aí quando ele deu a entrada aqui, deu tudo certo, né? Olha lá, tá? Entrada perfeita. E aí nós fizemos mais o quê? Deixa eu ver aqui. Aí, deixa eu aproximar. A entrada então foi perfeita aqui no candle 60. Só que o que aconteceu? Olha lá, o mercado infelizmente não pagou. Não pagou a nossa meta. Seria duas entradas e dois gains. Mas aqui ele foi muito próximo, né? Ele foi muito próximo. Então aqui foi uma entrada protegida, tá? O que aconteceu? Ele entrou aqui, deu um calor. Esse calor não foi suficiente para nos estopar. Olha lá, foi 212 pontos. Se eu marcar aqui, tu vai ver ó, onde ele tá lá, o nosso stop tá lá em cima, né? Foi tranquilo, muito tranquilo. E aí lá embaixo, o nosso gain estaria lá embaixo. Aí teve gente que comentou comigo o seguinte: ah, Bonete, eu peguei o gain. Eu fui olhar, mas como que pegou o gain? Se não bateu. Olha o que o pessoal, corajoso pessoal, olha o que eles fizeram. Olha aqui, ó. Se a gente marcar aqui a entrada, onde é que está o nosso gain? Lá no candle 94. Teve gente corajosa que ficou esperando até o candle 94. E olha o calor que passou lá no candle 78. Quase bateu no stop. Quase. Mas não bateu. Então assim, eu não recomendo vocês passarem esse tipo de sofrimento, tá? Esperar... O preço ele poderia ter estopado. Nesse caso, é que como eu ainda não mostrei como é que são as proteções, então o pessoal ele entra e deixa bater num ou no outro. Mas no meu caso, o mais correto é faz a entrada, bateu em 115 pontos, já protege no 0 a 0. Se ele voltar no 0 a 0 e te tirar no 0 a 0, beleza. Se ele for mais para frente, ele vai, o próprio Profit tem uma ferramenta que conforme o preço vai andando mais para frente, o Profit vai reajustando a tua posição. E aí é tranquilo. E foi isso que aconteceu aqui, tá? A entrada foi aqui. No momento em que ele chegou aqui, ó, 115 pontos, já estava protegido em 0 a 0. O 0 a 0 é aqui no mesmo ponto da entrada. E aí ele desceu mais um pouco, foi até aqui, né, no 283 pontos. Depois ele desceu mais um pouco aqui, foi no 340, 350 pontos. Nisso, o meu 0 a 0 já andou. Eu não estou mais aqui no 0 a 0, ele já está mais ou menos aqui, ó. 100 pontos, 90 pontos. E aí quando esse candle aqui voltou, ele me tirou. Então eu saí mais ou menos aqui. Com quantos pontos? Olha lá, mais ou menos aqui deu 94 pontos. Então eu já tinha pego 500 pontos antes, peguei mais 94 pontos aqui. Então essa é a sacada, sabe? Você ficar tranquilo e protegendo a tua operação. Ok? Então aqui essa entrada eu não vou registrar, não vou contabilizar, porque já falei, né? Já comentei antes. A entrada, eu só contabilizo as entradas que dão gain ou as entradas que dão loss. Como essa entrada aqui foi uma entrada protegida, eu não vou contabilizar. Muito bem. Então vamos ver aqui, ó. E aí depois... Deixa eu pegar aqui. E diminuir um pouquinho para cá. Aí. Ó, nós tivemos a entrada aqui, né? E saímos mais ou menos aqui assim. Depois ele deu uma outra entrada aqui, ó. Aqui. Aí essa entrada aqui, a gente não tem estrutura, né? Por quê? Eu tô dando uma sequência na estrutura anterior. Então isso é uma coisa que vocês... É o exemplo aquele da bolinha que eu comentei para vocês, né? Se eu largar uma bolinha... Eu não lembro se eu comentei, acho que eu comentei. Mas pensa assim, ó. Pega uma bolinha. E aí a bolinha tá aqui e o chão tá aqui. Aí tu larga a bolinha. Quando a bolinha ela larga, ela pica no chão e ela sobe. Certo? Então imagina isso. A bolinha caiu, picou no chão e subiu. Ela subiu até aqui. Muito bem. Quando ela caiu de novo
e ela bateu no chão e subiu. Ela vai subir até o mesmo lugar? Não, né? Ela vai subir um pouquinho menos, certo? Então é isso. A bolinha caiu, bateu no chão, subiu até aqui. Quando ela caiu de novo, ela subiu até aqui. Quando ela caiu de novo, ela subiu até aqui. Depois ela caiu de novo e não subiu mais. E depois ela foi. É esse caso aqui. O que eu quero dizer? Que o preço vai perdendo força conforme ele vai picando no chão. É isso. O preço veio aqui, ele picou aqui e subiu um pouquinho. Depois ele picou aqui e subiu mais um pouquinho. Depois ele picou aqui e subiu mais um pouquinho. Depois ele picou aqui e subiu mais um pouquinho. Olha quantas picadinhas ele já deu. Vai chegar uma hora que ele vai picar e não vai subir mais. Ele está cansado já. Então se tu for ver quanto ele já, olha quanto ele já desceu. Mais de 500 pontos, certo? Tanto que aqui a gente quase pegou mais 500, né? Então ele já está cansado. Quando é nessas situações, a menos que ele fizesse algo nesse sentido, ó. Eu não entrei aqui nessa operação, justamente por causa disso. Nós estamos com preço muito esticado, e também não tem estrutura. A estrutura é aquela, né? Olha só, eu só tenho o que são as pernadas anteriores a esse cara aqui? Eu tenho só isso aqui, né? Só isso. Eita, mudou tudo aqui a cor, gente. Pera aí. Vamos lá. Amarelo. Aí, agora deu. Ó, o que nós temos aqui? Eu tenho essa pernada aqui só. É isso que eu tenho. Quando eu deveria ter algo do tipo assim, né? Teria uma pernada aqui, uma pernada aqui. Aí sim, se eu tenho uma pernada que mostre o movimento, aí eu entro. Nesse caso, eu não tenho uma pernada, eu não tenho uma estrutura e, aliado a isso, eu já estou num movimento muito esticado. Lembra do exemplo da bolinha picando, tá? Beleza, então aqui não é uma entrada válida. Aí, próxima entrada, aqui ele marcou, mas lá embaixo tá branco, então não é uma entrada. Esse candle aqui, deixa eu marcar aqui, trazer mais para cá, ficar mais perto. Aqui assim. Esse candle 81 então é branco, não é uma entrada válida. O candle 83 é branco, não é uma entrada válida. E o candle 89 é branco, não é uma entrada válida. Certo? Então assim, no índice hoje nós tivemos uma entrada perfeita e uma entrada protegida. Que foi essa daqui, né? Candle 60 e a entrada principal, o candle 23, tá? Deu para bater meta tranquilaço, tranquilaço. Vamos ver o dólar? O dólar foi isso aqui, ó. O dólar hoje tinha que estar ligado. O dólar hoje tinha que estar ligado. Quem não teve ligado passou um bom sufoco aí, digamos, né? Mas saiu no lucro igual. Olha só. Começamos o dia aqui e de cara 9h30 deu uma entrada. Aí eu pergunto, essa entrada aqui a gente entra ou não entra? É válida ou não é válida? O que a gente vai analisar? Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Qual é as duas pernadas anteriores que eu tenho desse box aqui que ele marcou? Ele tá verde em cima, ele tá verde lá embaixo. Então, é uma entrada válida? Vamos ver. Nós temos as pernadas anteriores, é o seguinte, ó. Nós temos aqui um fundo, nós temos aqui um topo. Opa, o topo ali ficou ruim, vamos de novo. Nós temos aqui um fundo, temos aqui um topo, né? E temos aqui um fundo. É essa estrutura que a gente tem no momento. Ah, mas aqui o mercado deu andou um pouquinho de lado. Tudo bem, não tem problema. Mas as marcações as orientações que nós temos é essa daqui, topo, fundo, aqui, assim por diante. Imagina como se estivesse numa estrada, né? Não interessa se a estrada faz umas curvinhas meio mais devagar, mais leve, menos acentuadas e tudo mais. O que vale é a placa que está lá no final da rua. Vire à direita, vire à esquerda. Né? É essa placa que vale. Agora o trajeto no meio ali que faz um desvio aqui, desvio ali, isso não conta, tá? É isso. Então olha aqui, ó.
nós temos aqui um fundo, aí nós temos aqui um topo, aí temos aqui um fundo, e aí ele veio para cá e deu a nossa entrada. Aí eu pergunto, essa entrada aqui é válida ou não é válida? É só olhar o desenho, né? Não tem o que dizer, é entrada perfeita, certo? Entrada perfeita. Então, sendo uma entrada perfeita, deixa eu mudar agora aqui para dólar. Sendo uma entrada perfeita... Ué, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Sendo uma entrada perfeita, eu vou marcar aqui, né? E deixa eu aproximar um pouquinho mais. Opa! Eu tenho uns atalhos que eu utilizo, ó, para ficar mais fácil. Então, olha aqui, ó. Entrando aqui, 15 pontos bate onde? Lá no finalzinho do candle 6 e início do candle 7. Tá? Eu tô entrando aqui, ó. Então ele fez isso aqui, ó. Aqui, 13, 14, 15. Aqui bateu o nosso gain. Foi super tranquilo. Aí veio o perigo, né? Fizemos um gain aqui. R$150, 15 pontos. Aí eu pergunto, cara, tem necessidade de tu continuar operando no dia? O que vocês acham? Opa, precisa continuar operando? Não precisa, né, gente? Já fez uns R$100 lá no índice, não era nem para entrar mais em nada. Mas digamos que tu não operou lá no índice, ou foi operar só no dólar, já pegou R$150 aqui. Para que tu vai continuar operando? Não tem necessidade, isso se chama ganância, tá? Então, cara, bateu os R$150, se dê por satisfeito, pega o dinheirinho, põe o dinheirinho no bolso e tchau, entendeu? Vai curtir a vida, vai aproveitar, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa. Enfim, deixa o resto do mercado para o resto do pessoal operar. Mas digamos que tu deu continuidade, tá? Aí o mercado subiu, deu uma ajustadinha aqui e pá, deu uma outra entrada. Aí a pergunta, essa entrada é válida ou não? E aí, gente, infelizmente, essa entrada ela é válida. Deixa eu colocar esse negócio pra cá. Ai, não, parei, eu quero que ele fique aqui, esse risco aqui. Eu passo o mouse por fora e entro por aqui e tal. Não adianta. Tá, então olha aqui, ó. Essa entrada aqui, ó, no Candle 9, é uma entrada válida. Olha só o que são as pernadas anteriores que a gente tem. Nós temos aqui um fundo... Temos aqui um topo, tá? Isso é o que a gente tem. E aí, esse topo aqui, ele não tinha nem sido formado ainda, porque se vocês repararem, o topo e fundo, ele aparece depois de uns 2, 3 candles. Dificilmente ele aparece no candle que está aqui, o candle anterior ele já marca ali topo ou fundo. Muito difícil, ele espera andar mais uns 2, 3 candles e aí ele marca se esse candle, 2, 3 candles anteriores eram um topo ou fundo, tá? Muito bem, então o que a gente tem aqui é isso, ó, um topo aqui e um fundo aqui. Então vamos lá, nós temos isso e temos isso, tá? Sendo que aqui a gente já pegou um valor, né? Agora, é uma entrada válida? O preço ele chegou a cair, né? E esse cara aqui, ó, ele rompeu o topo anterior lá, né? Olha lá, esse cara aqui ele fez isso, ó. Ele rompeu o topo anterior. Logo a gente tem uma estrutura de alta. E aí, quando o preço deu uma ajustadinha e ele deu uma entrada aqui, opa, marquei pro lado errado, mas tudo bem. Que ele deu uma entrada aqui, essa entrada ela é válida. Só que, infelizmente, essa entrada nos deu loss. E aí ele veio para baixo e a gente perdeu aqui. Então, o que a gente ganhou aqui, a gente perdeu aqui. Aí é que tá, né? Não tinha necessidade de continuar operando se tu já bateu R$150. Ok? Então, assim, pensem nisso. Às vezes o mercado ele te dá uma oportunidade, pega essa oportunidade, põe no bolso e tchau, e vai descansar. Quanto mais... lembra que a gente falou desde o início do nosso projeto, a gente fala, cara, quanto mais exposição ao risco, pior.
Então tu tem que te expor o mínimo possível. Apareceu uma oportunidade, tu vai ali, te expõe, deu gain, pega e deu, resolve o teu problema e vai embora. Tu vai ganhar em saúde mental, tu não vai ficar estressado, preocupado, tu não vai ficar naquela ansiedade, vai ficar ali vendo se a coisa vai ou se não vai, tá? Então, beleza. Aí agora aqui já causou um problema, né? Tu teve um gain aqui e teve um loss aqui. E aí? Aí tu já fica naquela neura de, não, agora eu tenho que continuar porque eu tenho que recuperar o que eu perdi, vamos de novo, vamos de novo. Aí tu já fica naquilo, né? E se o mercado dá uma outra oportunidade falsa e aí tu perde, aí tu já enlouquece, já vai achar que o indicador é horrível, que não presta, aí tu vai procurar um outro indicador. Nisso que tu procura um outro indicador, tu vai começar tudo de novo. Ah, é o melhor indicador que tem, funciona, agora sim eu estou no indicador bom, até o momento que o indicador der o mesmo problema que deu aqui. Mas não é o indicador o problema é você. Você está sendo ganancioso nos momentos que não é para ser, tá? E é isso que acontece. Então, não importa o setup, não importa o indicador, não importa o operacional que tu vai utilizar. Se tu não tiver uma cabeça boa, tu vai perder sempre, tá? Então tá, beleza, estamos no 0 a 0. Aí depois ele veio aqui, ó, outra oportunidade. Isso daqui é entrada válida ou não? A essa altura todo mundo já sabe, né? Nós temos aqui, vamos de novo. Nós já temos então um topo marcado aqui, um fundo marcado aqui, e as nossas duas pernadas anteriores é essa daqui. Ele subiu aqui, aí aqui ele desceu, né? E aí agora ele marcou. Essa marcação aqui é o que? É uma entrada, pela nossa estrutura, nós temos uma estrutura de alta. Como eu sei? Porque como ele parou de cair e começou a subir, em tese, o preço ele cansou e vai formar estrutura. Porque se fosse uma estrutura de baixa, ele faria isso, né? Ele iria romper aquele fundo anterior. Ele faria isso, aí daqui a pouco ele faria isso e assim vai, né? E vai embora. Tá? Isso é uma estrutura de baixa. Como ele não fez, ele cansou aqui, né? Vamos lá. Temos isso. Ele cansou aqui e começou a subir. Então nós temos uma estrutura de alta. Então, e aí ele deu uma marcação. E aí, cara, pra sorte da pessoa que perdeu lá, que tá no 0 a 0, o que aconteceu? De novo ele pagou. Então ele pagou aqui mais um gain. Tá? Então nós tivemos um gain aqui e um gain aqui. E um loss aqui. Então foram 2 gains e um loss. Se tu fosses, né, aqui dificilmente a pessoa ia pegar só os 2 gains, porque aqui é uma entrada válida, né? Então só quem daqui a um pouco teve a sorte de não estar na frente do computador nesse horário e tudo mais. Mas se tu pegou todas as entradas, o correto era essa. Um gain, um loss e um gain, tá? E aí depois nós tivemos essa outra oportunidade que ele pintou aqui, mas aqui embaixo é branco, então não tem entrada, tá? Beleza, pessoal? Então assim, nós fechamos o dia, né? Opa, apertei o ajuda do coisa aqui. Nós fechamos o dia então muito bem, com 150 de dólar e 100 de índice. R$250 no dia, gente. Isso é muita grana. É praticamente um quarto de salário mínimo, tá? Então, mão na consciência, né? Pensem, não sejam gananciosos. Se tu fechar com R$10, com R$5, se tu fechar no 0 a 0 já tá bom. O que é o importante? O importante é vocês não fecharem o dia no negativo. Essa que é a ideia, tá? Vamos lá então, vamos ver como é que faz para inserir os alarmes então agora. Deixa eu me preparar aqui, eu vou fazer um corte e eu já volto. Deu, vamos lá então. Eu tive que dar um corte porque o que acontece? Na hora ali dos meus alarmes, aparece um monte de alarmes que eu tenho de testes e aí acaba mostrando algumas estratégias que não tem nada a ver, e aí não quero que misture para vocês não acharem que é alguma coisa que a gente também trabalha como operacional. Tá? Então vamos lá.
Vamos colocar o gráfico aqui, tanto faz, tá? Se tá Opa, eu não mudei na tela aqui, né? Vamos lá. Vamos até tirar a minha aqui. E vamos fazer o seguinte. Tanto faz a tela que a gente tá? Não faz diferença nenhuma. Mas o segredo tá aqui, ó. Nós vamos lá em ferramentas, gerenciador de alarmes. E aí aparece essa tela. Não se assustem que ele diminui aqui ou ele deforma a tua tela, não tem problema, tá? Essa tela a gente nem vai utilizar nesse momento. Olha só, eu já tenho aqui os alarmes que eu utilizo, que é o que dispara os alarmes para mim. Mas vamos criar, eu criei um outro aqui, só para eu não precisar ter que mexer nesses meus aqui. Então tu já tá com a regra de coloração, tu já tá com o indicador em que eu te mandei instalado, tudo direitinho. E aí tu vai fazer o seguinte, tu vai vir lá então, menu ferramentas, gerenciador de alarmes, vai abrir essa janela. Nessa janela tu vai vir aqui, ó, novo alarme, vem em novo alarme de estratégia. E aí aqui aparecem vários alarmes que a gente tem aqui para teste. O que tu vai fazer? Tu vai procurar aqui o indicador que eu te mandei. Então nós vamos colocar aqui, ó. Eu criei esse aqui, ó, DPF Color e o número do teu CPF. Então eu botei aqui DPF Color 123, que é o CPF que eu criei para mim, 123. Então nós vamos vir aqui do ladinho, o ativo, e vai digitar lá o ativo que tu quer. Eu quero um alarme para o mini índice. Então, no nosso caso, neste momento, nós estamos no WinM de Maria. Então nós vamos colocar lá WinM22, o ano 2022, Enter. Criou aqui, ó. Intervalo. Intervalo é, no caso do mini índice, a gente opera no 20 Rencos. Então tu vai colocar aqui intervalo de 20 e aqui do ladinho tu vai colocar tiques Renco. Aqui, ó, tiques Renco. Então ficou ativo WinM22, intervalo de 20 tiques de Renco. Aí nós temos aqui, ó, notificação. Tu quer que o alarme apareça para ti em que momento? Aí nós temos ao satisfazer as condições ou ao fechar o candle, ou ambos. E aí tu pode escolher. Eu, Bonete, utilizo sempre ao satisfazer as condições. Por que isso? Porque o que acontece? O nosso indicador ele trabalha com diversas estratégias e ele está sempre analisando o gráfico. Então o que vai acontecer? No momento em que ele fecha as estratégias, eu quero que ele já dispare o alarme, porque ele fecha as estratégias antes de fechar o box. Entendeu? Quem já está utilizando o nosso indicador pode dar uma olhada que às vezes ele pinta de vermelho e daqui a um pouco ele tira o vermelho. Aí daqui a pouco ele pinta o vermelho e tira o vermelho. O pinta de verde e tira o verde. Por quê? Porque quando ele chega num determinado momento, ele bateu as estratégias, ele já pinta. E aí o correto é tu esperar ele fechar aquele box, e aí quando ele fechar o box, tu entra, tá? Então se eu quero ser avisado antes, eu tenho que deixar ao satisfazer a condição, porque aí ele vai me avisar antes. Se eu colocar ao fechar o candle, ele não vai te dar o alarme no momento que ele pintou, ele só vai te dar o alarme no momento em que o box fechar e já estiver no vermelho ou já estiver no verde. Só que aí é aquilo, tu vai receber o alarme e aí até tu ir lá no computador e olhar a situação, já passou, não vai conseguir entrar. Então tu tem que fazer essa opção, ao satisfazer a condição. Aí ele vai dar o alarme e aí ele não vai ter fechado o box ainda, ele só vai dar o alarme te avisando, olha, fechou as estratégias. Vai pintar. Às vezes acontece dele dar o alarme e eu chego ali para olhar e não tá nada pintado. Mas por quê? Ele já identificou a situação e ele vai pintar. Aí o próximo candle ele pinta, tá? A menos que ele pintou, deu o alarme e tirou a cor. Isso acontece também. Porque fechou a estratégia naquele segundo, ele disparou o alarme. Mas aí um segundo depois a estratégia se desfez, já não dá mais. Aí ele tira fora. Só que tem um detalhe. O alarme, depois que ele toca uma vez, ele não toca de novo. Então tem que estar esperto, tá? Tem esse detalhe. Ele tocou o alarme, aí a estratégia fechou 100%. Se tu deixou uns 2 minutinhos para ir lá e olhar, achando que ele vai tocar de novo, ele não vai. Ele não tem a função soneca, tá? Beleza. E aí depois nós temos aqui o tipo de som.
Aí o som é o som que tu vai definir qual é o som que toca, tá? É muito simples. Ah, mas o Bonete, que barulho que faz cada um desses sons aqui, ó? Por exemplo, não tem onde tu escutar, né? Eu aqui utilizo e recomendo para vocês usarem o som Ding Dong, que aí ele é um som tranquilo, não vai atrapalhar os colegas no trabalho, é aquele som de campainha, faz Ding Dong, bem tranquilo. Mas tem um som aqui, por exemplo, o Firewall, acho que é, né? Que é um som absurdo aqui de tipo ambulância. Nossa, tem uns sons absurdos. Ah, mas eu quero saber qual é o som que tá. O que é esse big laugh? O que é esse bing bing? O que é esse blip? Que som é esse? Então tu faz o seguinte, ó, no meu caso aqui, vamos só para encerrar essa janela. Vou deixar em ding dong, vou inserir. E pronto, ó, já está criado lá, ó. WinM22 DPF Color 123. E depois tu repete a situação pro dólar, né? Tu vem aqui, só dá um clique aqui e digita, apaga o que tem ali, né? E digita WDO. No nosso caso, esse momento é o N de navio, e 22, Enter. WDON22, coloca aqui 15 rencos, ao satisfazer a condição e o alarme. Manda inserir e agora olha lá. E aí pode fechar. Aí ele criou agora aqui, ó, o alarme 1 do índice e o alarme do dólar, tá? Antes de mostrar o macete, como é que funciona, vamos lá ouvir os sons? Como é que a gente faz para saber que som é exatamente aquele? Aí tu vem aqui, ó, ferramentas, configurações, vem aqui em sons, e aqui em sons tu tem um botãozinho para te escutar, ó. Aí tu pode colocar aqui qualquer um, ó. Vamos botar aqui, por exemplo, alarme. Aí quando tu clicar, acho que vocês não vão escutar aqui, porque a minha caixa de som está muito baixinha. Deixa eu ver se o meu som acho que já está no máximo. Não sei se vocês escutam. Vamos botar aqui um outro. Aquele que eu disse que era bem escandaloso, ó. Fire Alarm. Ah, não é esse aqui. Não, eu acho até que é esse. Não me lembro agora de cabeça. Mas enfim, vocês podem colocar aqui e dar o play. Ó, esse aqui faz um blim blim. Esse aqui faz aquele tananã, tá? Então vocês podem escolher aqui os tipos de som. Não é para definir nada aqui, não é para dar ok nem nada. Aqui é só para te escutar o som e saber qual o som que tu vai colocar lá, tá? Então eu vou até cancelar essa janela aqui para não ficar som nenhum. Voltou para cá, ok? O pulo do gato para fazer ele funcionar, e aí se tu chegou só até aqui e tu não viu até o final do vídeo, tu não vai fazer funcionar o teu alarme. O segredo tá aqui, ó. Depois que tu colocou o alarme, tu tem que vir aqui no alarme, clicar com o botão direito no alarme, vir em propriedades do alarme, e aí a mesma coisa, tu tem que colocar a tua senha aqui, porque aí o teu alarme não vai funcionar se tu não botar a tua senha. Já teve várias pessoas reclamando que o meu alarme não funciona, porque tu não botou a tua senha. Então tu vem aqui, bota lá a senha. No meu caso aqui a senha é 123, ok. Ó, senha certinha aqui agora para o índice, vem a mesma coisa para o dólar, botão direito, propriedades do alarme, vem aqui em senha, 123, que é a senha que eu defini. No caso de vocês vai ser o CPF de vocês, que é o CPF que é a senha para cada indicador individual. Coloca aqui e agora sim, agora tu pode fechar, volta lá para a tua telinha aqui, né? E tá pronto, tá feita a inserção do alarme. Quando pintar, vai aparecer aqui nesse cantinho. No meu caso, eu defini que é nesse canto aqui, mas tu pode entrar nas configurações do Profit e definir que tu quer ele aqui em cima, lá do outro lado, onde tu achar melhor, tá? Então tá, pessoal, basicamente a aula de hoje era isso, saber como é que faz para colocar o alarme, o macete do alarme para ele funcionar, não é só colocar, tem que definir a senha dele, senão ele não funciona. E dizer que o mercado hoje foi, ó, uma maravilha, fechamos o dia muito bem, eu espero que todo mundo tenha tido um excelente dia, né? Que tenha todo mundo saído no positivo. Se não saiu no positivo, vamos tentar amanhã é um outro dia, né?
Se tiverem dúvidas, manda mensagem. Ó, Bonete, eu não entendi ali aquele movimento e eu entrei e deu loss para mim. Vamos trocar uma ideia, vamos conversando, certo? Basicamente é isso hoje, pessoal. Estamos já no a gente já estava no positivo antes, né? Mas agora a gente estamos começando a criar aquela gordurinha. Então, estamos na primeiro, já passou da primeira semana, né? Mas estamos no início do mês, tem o mês todo ainda. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai fechar o mês novamente, se Deus quiser, no positivo. Certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço.